Gente, aqui bem atrás de mim está essa porta onde Lutero afixou as 95 teses na manhã do dia 31 de outubro de 1517. O lugar mais importante do mundo para mim é o Jardim do Túmulo, lá em Jerusalém, aonde existe o Calvário e o túmulo vazio. Aquele lugar, não há lugar no mundo mais importante, mas para mim talvez o segundo lugar mais importante seja essa porta. Eu e você precisamos de uma volta urgente à palavra de Deus. As experiências pessoais são uma bênção, mas nenhuma experiência pessoal substitui o que diz esse livro. Tudo que está escrito nele é que deve nortear a nossa fé. No dia que Lutero fixou as teses na porta, foi como se ele tivesse hoje nos nossos dias feito uma postagem no Facebook ou no Instagram. E ele não imaginava que essas 95 frases chocariam o mundo como chocou. E eu estou aqui agora falando para você por causa do que ele fez há 498 anos atrás. Precisamos urgentemente nos voltar para a palavra de Deus. Muitos cristãos já não leem a Bíblia, só querem sermões empolgantes. Não leia a Bíblia em seu favor, leia a Bíblia contra você. Não leia a Bíblia para procurar sermões, leia a Bíblia para mudar a sua vida. Deixa haver uma reforma dentro de você hoje. Pega as 95 teses, pega os 5 princípios da reforma, só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a glória de Deus, e prega na porta do seu coração e não na porta da sua igreja. Que haja uma mudança muito grande dentro de nós, para a gente viver como Lutero, uma grande reforma. Eu estou aqui na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e atrás de mim está a igreja de St. Mary. Aqui dentro Lutero pregou 2000 vezes. Essa igreja é conhecida como a Igreja Mãe da Reforma Protestante. Uma coisa que eu percebo, um amigo meu um dia me disse: Lucinho, no dia 31 de outubro de 2017, daqui a 2 anos, quando completar 500 anos da Reforma, eu vou fazer igual Lutero. E eu vou lá na porta da minha igreja pregar uma carta de protesto contra as coisas que eu vejo de errado nas igrejas de hoje. Eu disse para esse meu amigo a mesma coisa que eu vou dizer para você. Eu não acho que nós temos que protestar hoje contra a igreja. O protesto que temos que fazer é contra nós mesmos. A reforma não é numa instituição, é nas pessoas. Lutero só reformou porque ele foi reformado. Lutero nunca quis sair da igreja católica. A igreja católica o expulsou. Muitas vezes eu e você seremos expulsos de uma igreja. Por quê? Porque as nossas ideias são bíblicas e as ideias da igreja não são. Mas a igreja de Jesus não deve ser combatida. Lutero não combateu a igreja, Lutero queria reformá-la. Se você ama a igreja e é de Jesus, você não vai fazer protesto contra a igreja. Muita gente hoje é mestre em ir para o Facebook, para a internet, falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de líder. Isso não é reforma, isso não é ser Lutero. Lutero lutou para fazer uma mudança de dentro para fora. Lutero quis ser a resposta para o problema que ele viu dentro da igreja. A maioria hoje aponta o dedo e diz: isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mostrar problema é fácil. Mostradores de problema a igreja tem demais, principalmente na internet. Mas pessoas que se propõem a ser os reformadores da igreja e fazer uma transformação a partir de si mesmos são poucos. Por isso eu desafio você a ser como Lutero. Correr para a igreja e não correr da igreja. Parar de criticar a igreja e ser uma resposta para a igreja. Aqui dentro, Lutero pregou 2000 sermões. Você sabe o que é 2000 sermões? É como se ele pregasse um sermão por dia, todo dia, durante mais de 6 anos. Foi o que Lutero fez. E daí saiu a reforma protestante. Lutero amava a igreja. Eu e você também amamos a casa de Deus. Por isso, pare de falar mal de igreja, para de falar mal. A protesto é contra mim. Eu tenho que protestar contra mim mesmo. E a partir da reforma que Deus fizer em minha vida, Deus então vai reformar minha família, minha igreja e o mundo. Diretamente da igreja de St. Mary, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Nunca é tarde para lembrar que a reforma começa em mim. Gente, aqui atrás de mim está o púlpito onde Martinho Lutero pregou mais de 2000 vezes. Essa aqui é a igreja de St. Mary. E foi daqui que ele passou todo o conceito da reforma nos seus sermões. Hoje a Alemanha precisa de um novo Lutero, de um novo reformador. Mas eu e você também precisamos ser reformados para reformar. Lutero só deu aquele que ele tinha. E eu e você precisamos da mesma forma de uma reforma interior, para depois então passarmos essa reforma para outras pessoas.
Foi ali nesse púlpito que Lutero falou sobre o que Deus tinha feito na sua própria vida. E então pôde levar essa reforma para outras pessoas. Que eu e você, da mesma forma, possamos levar essa reforma, mas depois de tê-la experimentado na nossa vida, em primeiro lugar. Que não haja em nós um sermão de loucura por Jesus, sem antes sermos loucos por Jesus. Diretamente da igreja de St. Mary, na cidade de Wittenberg, onde Lutero pregou mais de 2000 vezes. Nunca é tarde para lembrar que temos que ser reformados para depois reformar. Todos nós sabemos que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Todos os Santos da Igreja Católica de Wittenberg, aqui na Alemanha, a cidade onde eu estou. 3 anos depois, 1520, aquele ato de Lutero já havia tomado uma proporção muito grande. E o Papa já havia ameaçado expulsar, excomungar Lutero da Igreja Católica. E fez uma bula papal, uma carta ameaçando Lutero. Se ele não se retratasse das suas ideias, ele seria expulso da igreja. Lutero pegou essa carta de ameaça e várias outras cartas de ameaça que ele havia recebido e trouxe aqui para este lugar, bem ali atrás de mim onde está essa árvore, e ele as queimou. E a população aplaudiu, porque viu que Lutero era realmente louco por Jesus, doido. Ele queimou a carta da maior autoridade cristã da época. Esse lugar, até antes disso, era utilizado para queimar as roupas dos doentes que morriam no hospital aqui próximo, que era para as infecções e as doenças não proliferar. E quando Lutero queimou essas cartas aqui, ele estava dizendo o seguinte: as cartas de ameaça que eu recebo são tão infecciosas quanto as roupas dos doentes que acabaram de morrer. Lutero era um verdadeiro louco por Jesus. E você sabe o que fazia dele? Uma das coisas que fazia ele ser um louco por Jesus é que ele dava importância nenhuma para as ameaças que recebia. Quem sabe você está muito tristinho com os vídeos que fizeram contra você, ou com os comentáriozinhos que fizeram contra você na internet. Quem sabe você está dando muita moral para as cartas de ameaça e para as bulas papais que você tem recebido. Deixa isso para lá, põe fogo nisso. Não preocupe com a sua reputação. Lutero não se importou. O que ele fez? Ele simplesmente queimou aquilo que poderia ameaçar a sua fé e a sua reforma. Hoje, esse lugar é muito lindo. Atrás de mim tem uma fonte. É um lugar tão pacífico. E eu estava comentando com a minha família que nunca, a gente passando por essa esquina, imaginaria que aqui Lutero fez uma das suas maiores loucuras. Ponha fogo hoje em tudo que está ameaçando você a continuar a ser um Jesus freak. Ponha fogo hoje em tudo que ameaça a sua vida de oração, leitura bíblica, seu envolvimento com a igreja, sua família. Ponha fogo em tudo aquilo que não vai pôr fogo de Deus na sua vida. Diretamente aqui do lugar onde Lutero queimou as cartas de ameaça do Papa, nunca é tarde para lembrar que é hora de pôr fogo naquilo que quer apagar o nosso fogo. Atrás de mim está a casa de Martinho Lutero, onde ele e Catarina Vambora criaram 6 filhos. E talvez a coisa mais legal que Lutero tenha feito tenha sido realmente a família, cuidar da família. Ele se levantou para reformar a igreja, nunca ele quis ser expulso da igreja. Mas a família dele se tornou seu grande legado. É interessante que esse lugar é tão importante, a casa dele, que construíram em cima um telhado protetor para proteger a casa de Lutero. Sobre a minha casa e a sua casa existe também uma proteção, a mão de Deus. Esse lugar onde eu estou, minha mãe sonhou em vir. Ela era professora de história e ela me ensinou muito sobre Lutero nas suas aulas. Mas ela nunca teve a chance de vir. E eu hoje estou aqui com a minha família e juntos estamos tendo esse momento tão especial. Se você sonhar os sonhos de Deus e sonhar com a família, um dia você também vai poder realizar o seu sonho com a sua família. Diretamente aqui de onde se reuniu a família de Lutero e onde eu estou com a minha família reunida, nunca é tarde para se lembrar que a melhor coisa é a família reunida. Gente, eu estou aqui na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e eu estou dentro da casa de Martinho Lutero. E aqui dentro dessa casa onde ele morou com Catarina Vambora, ele fez uma das coisas mais importantes do mundo, valorizar a família. Lutero, como todos sabem, era um monge agostiniano e ele se casou com Catarina e ele teve uma família linda. Uma das coisas que nós mais temos que defender e lutar é a família.
Nós sabemos que hoje os homossexuais lutam pelo direito de casar e os heterossexuais se divorciam cada vez mais ou não procuram o casamento, querem simplesmente viver juntos. Eu e você, como Lutero, temos que lutar pela santidade da família, marido e mulher, com filhos. Eu estou aqui dentro da casa dele e aqui ele produziu seus escritos, orou, produziu milhares de sermões e milhares de canções. Tudo de bom nasce dentro da família. Que eu e você façamos da nossa família um lugar de vida e de alegria para as gerações futuras, como Lutero e Catarina fizeram. Diretamente da casa de Lutero, aqui em Wittenberg, na Alemanha, nunca é tarde para lembrar que temos que ser loucos pela família. Gente, eu estou dentro da casa de Martin Lutero, aqui na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e nesse lugar aqui era onde ele se assentava para comer. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que lá em Berlim, quando eu perguntei sobre Lutero, o taxista não soube falar nada. Quando eu conversei com outras pessoas sobre ele, também não souberam dizer. E aqui na casa dele, na cidade dele, tem muito pouca gente visitando esse lugar. Você pode ver, não tem quase ninguém, não tem ninguém, poucas pessoas para lá. E os que vêm são idosos, todos de cabelo branquinho. Sabe o que isso me lembra? Que o profeta muitas vezes não tem honra na sua própria casa. Muitas vezes Lutero é valorizado lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, mas aqui não. Que eu e você sejamos pessoas que valorizam os de casa, que a gente valorize o nosso pastor, os nossos líderes, que não tem que vir gente de fora valorizá-los, mas que eles sejam queridos dentro da nossa casa, diretamente da casa de Lutero aqui em Wittenberg. Nunca é tarde para lembrar que é para a gente valorizar os de casa. Eu estou dentro da casa de Martin Lutero, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e aqui nessa sala, nessa mesa, Lutero se assentava com seus colegas e discutia teologia. Ao redor da mesa é onde nós temos que ensinar nossos filhos e nossos amigos sobre Deus. A casa é um lugar santo, tão santo quanto a igreja. E aqui nesse lugar, Lutero falou frases que mudaram a história do mundo e escreveu coisas importantíssimas. Que eu e você, nas nossas casas, não fiquemos só trancados no quarto, vendo televisão ou ligados na internet, mas que a gente converse, olhe nos olhos, bata papo. Tudo que aconteceu nessa sala ajudou a revolucionar o mundo, a minha vida e a sua vida. Que a gente faça a mesma coisa pelas gerações futuras. Nunca é tarde para lembrar que na hora de comer também é hora de ensinar. Ó Deus querido, eu e a minha família oramos pela igreja brasileira. Aqui nessa porta, atrás de nós, há 498 anos atrás, Martim Lutero afixou as 95 teses que transformaram o mundo e transformaram as nossas vidas. Não deixa a gente viver uma mentira, Senhor. Que sejamos de verdade reformados. Reforma a igreja brasileira. A partir de nós. Sejamos nós a resposta para uma geração perdida de jovens que não tem para onde ir, que não tem o que fazer, que estão perdidos no suicídio, nas drogas e na perversão sexual. Nós oramos por cada pastor do Brasil. Oramos por cada igreja, pequena, grande, tradicional ou pentecostal, não importa. Que haja a tua bênção, Deus. Que aquilo que Lutero colocou nessa porta, os 5 princípios da reforma, sejam vividos por todos nós. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo. E só lhe deu glória, só a Deus a glória. Nós abençoamos as igrejas do Brasil, abençoamos a Alemanha. Te pedimos que o Senhor levante novos luteros aqui no Brasil, para que hajam reformas reais na nossa vida. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Jesus, a sermos pessoas reformadas, novas, diferentes. Não deixa a nossa fé ser uma camiseta Jesus Freak. Não deixa a nossa fé ser um congresso, uma mentira. Que seja muito mais do que isso. Que seja uma verdade. Reforma a nossa fé, reforma a nossa vida e dá-nos, ó Deus, a condição de caminharmos com o Senhor como família. Que o Senhor faça isso com as nossas famílias. Que o Senhor faça isso com as famílias da Alemanha, do Brasil e do mundo. Levanta novos reformadores. Abençoa-nos, Pai, com uma fé reformada, nova, vibrante e louca. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.